Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a concordância verbal do verbo ser. O verbo ser é como se fosse o grande popstar da língua portuguesa. Ele tem regras próprias, ele aparece em um monte de situações. Então, nada mais justo que nós falarmos um pouquinho sobre ele, até porque ele tem regras específicas de concordância que diferem um pouquinho da regra padrão. Tudo bem? Vamos falar de alguns casos aqui, principalmente os que mais caem nas provas. Ok? Então, o verbo ser, a princípio, ele pode concordar com o sujeito, sendo esse sujeito o pronome pessoal do caso reto. Então, ali nós temos a primeira pessoa do plural. Então, o verbo ser fica somos, pois ele concorda com aquela pessoa. Nós somos o encarne. Ele também pode concordar com o sujeito, e esse sujeito sendo apenas uma pessoa. Então, aqui, terceira pessoa. Fernando Pessoa, ele. Ele foi muitos poetas. Agora vem aí o primeiro OBS. Se eu tenho na minha oração uma pessoa e um pronome, sujeito e predicativo do sujeito, o pronome sempre terá a maior força, ou seja, atrai a concordância do verbo ser. O que isso significa? Que nessa situação onde eu tenho aqui uma pessoa, terceira pessoa, Vinícius, e o predicativo do sujeito eu, sendo eu o pronome pessoal do caso reto, o verbo concordará com o pronome pessoal do caso reto, não com o sujeito, que seria a regra padrão da concordância verbal, né? O verbo concordar. Tendo aqui outra situação. Eu não sou tu e tu não és eu. Nessa situação, eu tenho dois pronomes pessoais do caso reto. Tenho o pronome eu como sujeito e o pronome tu como predicativo. Quando eu tenho dois pronomes pessoais do caso reto, o verbo ser concordará com o que aparece primeiro. Simples assim, tá? Então, quem apareceu aqui primeiro? Não foi o eu? Então, o verbo ser concordará com eu. Eu não sou tu. Já na segunda oração, e tu não és eu. Percebam que agora é o tu que aparece primeiro. Então, o tu fará concordância com o verbo ser. Quer dizer, o verbo ser fará concordância com o tu. Então, aqui é eu sou, tu és. Tudo bem? Então, quando eu tenho dois pronomes pessoais do caso reto na mesma oração, o verbo ser concordará com o pronome pessoal do caso reto que aparece primeiro. Quando o sujeito for os pronomes interrogativos que ou quem, o verbo ser concordará com os predicativos. Tudo bem? Lembre que na regra, né, quando eu tenho o pronome interrogativo quem, normalmente o verbo ficaria na terceira pessoa do singular. Tá bom? O que não acontece com o verbo ser. O verbo ser ele é atípico. Logo ele concordará com os predicativos. Por isso que fica, que são anacolutos, quem foram os classificados. Então, muito cuidado aí com o verbo ser, porque diferente da regra padrão, ele concorda com o predicativo e não com o sujeito. Tudo bem? E quando nós falarmos de horas, datas, tempo, distância, como é que fica esse uso, essa concordância do verbo ser? Bem, a princípio, assim como nos exemplos anteriores, ele concordará, né, com os numerais. São 9 horas. 9 aqui está no plural, horas está no plural, então ele fica no plural. Seria meio-dia e meia. Meio-dia é singular. Então, o verbo ser fica no singular também. É frio aqui. É frio aqui é uma oração sem sujeito, né? É frio. Então, ele já deveria ficar na terceira pessoa do singular por padrão, né? Seriam 12 horas? Opa, 12 horas não é plural? Então, seriam também fica no plural. Daqui a cidade são 10 quilômetros. Então, ele vai concordar sempre com os numerais. Se tiver no plural, plural. Se tiver no singular, singular. Entretanto, quando falarmos de datas, assim, desse formato, tanto faz usar hoje são 4 de agosto ou hoje é 4 de agosto.
visto que, quando eu uso hoje é 4 de agosto, pressupõe-se a presença da palavra dia antecedendo a data. Então, hoje são 4 de agosto, correto. Hoje é dia 4 de agosto, correto também. Entretanto, a palavra dia pode estar ali implícita. Tudo bem? Então, quando eu estiver falando na data desse formato, eu posso tanto usar o plural quanto o singular. E quando eu tenho o verbo ser, e após a ele vem as seguintes locuções, perto de, cerca de, mais de, ele pode variar tanto em singular quanto em plural. Ou seja, tanto faz colocá-lo no singular quanto no plural. Então, posso dizer era cerca de 10 horas, como também posso dizer eram cerca de 10 horas. Para fecharmos aqui, o verbo ser ficará no singular quando seguido por muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, menos, junto às especificações de peso, preço, quantidade, distância, ou seguido do pronome demonstrativo o. Isso quer dizer, quando houver essas situações, a regra será deixar o verbo ser no singular. Então, 100 metros é muito para uma criança. Aqui eu tenho muito ligado à distância. Então, muito se liga a 100 metros, que é a distância, então o verbo fica no singular. 2 surras será pouco para ele aprender. Aqui, o pouco, né, dá uma ideia de quantidade, então o verbo ser ficará no singular. Divertimentos, olha que está no plural, olha para tentando fazer você errar. É o que não lhe falta naquele parque. Aqui eu tenho o pronome demonstrativo o. Está em dúvida? Substitui esse pronome por isso, isto ou aquilo. Divertimentos é aquilo que não lhe falta naquele parque. Tudo bem? Nesse caso aqui o aquilo se encaixa melhor. Divertimentos é aquilo que não lhe falta naquele parque. Então esse ou aqui é um pronome demonstrativo. Se ele é demonstrativo, ele está dentro da regra, né? Ele não precisa estar ligado necessariamente a nada, mas se há um pronome demonstrativo e antes dele o verbo ser no singular. E, podia ficar de fora, a expressão expletiva é que uma expressão expletiva é aquela que está ali para dar um realce dentro da oração, tá? Eles é que sempre chegam atrasados, dá uma ideia que, poxa, é sempre as mesmas pessoas, está realçando essa ideia que são sempre eles a chegarem atrasados. Você sabe que é uma expressão expletiva porque ela pode sair da oração e a mensagem continuará de forma íntegra. Eles sempre chegam atrasados. Percebe que mesmo retirando a expressão aqui, a minha oração mantém a mensagem integral? Então, nesse caso, essa partícula aqui é opcional, está aqui só para realçar a mensagem. São eles que sempre chegam atrasados. E aqui vem a regra. Se o verbo ser está junto da partícula que, esse verbo ser sempre será invariável, sempre estará na terceira pessoa do singular. Sempre será o é. E aqui o eles é o sujeito, certo? Eles, sujeito. Entretanto, se o sujeito estiver entre os termos dessa expressão, o verbo ser deixará de ser invariável e passará a concordar com esse termo que está entre as duas palavras, entre o verbo e a partícula que. Tudo bem? Então, se eu tenho sujeito antes do é que, né? Não antes, mas fora, né, da expressão é que, ele se mantém invariável. Se eles estão juntinhos, sempre será é que. Agora, se eu tenho uma palavra entre eles, e essa palavra for o sujeito, concordará com o sujeito. E agora o desafio. Olha essa última oração aqui. É nessas horas que a gente precisa de ajuda. A pergunta que eu faço para os senhores é a seguinte: essa última oração está certa ou está errada? 10 segundos para pensar. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, senhores, esta oração está correta. Ué, professor, mas entre o e o que nós temos nessas horas? Pois é, mas nessas horas é o sujeito? Não, né? Quem é o sujeito? Para achar o sujeito, você tem que achar o verbo. Esse é o verbo. Aí você pergunta, quem precisa? Quem precisa? Quem precisa é a gente. Certo? Então, nessas horas aqui é o adjunto adverbial. Ele está deslocado. Então, é que a gente precisa de ajuda nessas horas. Tudo bem? Então, isso aqui é como se fosse o primeiro exemplo. É que está junto e depois deles tem o sujeito. Tudo bem? Então, aqui está corretíssimo, porque entre eles não há um sujeito. Tudo bem? Essa regrinha aqui de concordância só acontecerá quando houver sujeito. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.